Meu braço aqui torto. Isso aqui sou eu segurando o mouse para dar play nesse vídeo. Antes de mais nada, primeiro de tudo, bebam água, tá? Segundo, existe uma chance, se remota ou não tão remota assim, de você ter clicado nesse vídeo por causa da thumb, pensando: que história é essa de terceira força? E esses dragões estão chamando Baltimore Ravens de idiota? Bom, eu quero que você considere o seguinte. Primeiro, se você estiver chegando agora, se inscreve no canal. Batemos os 600 inscritos hoje. Muito obrigado, galera. Vocês são demais. Só que a gente ainda tem a meta de 1000 inscritos até o fim da temporada. Então, se você está chegando agora, se inscreve aí para ajudar a gente a bater essa meta. Clica no sininho para ativar as notificações, porque, como sempre, nós somos contra o algoritmo. Aqui não tem dia nem tem hora exatos para a gente publicar vídeo. E olha que estamos publicando vídeo religiosamente aqui, hein? Todo dia, ou quase, mas está sendo regularmente praticamente. Estamos soltando vídeo aqui. De qualquer forma, clica aí no sininho para você se garantir, tá? Se você gostou do vídeo, chegar ao final, pô, legal, maneiro, gostei do que esse cara falou, então deixa o seu joinha aí e compartilha para geral, grupo de WhatsApp, rede social, Instagram, Twitter e tudo mais. E é claro, vamos conversar um pouquinho sobre essa história de terceira força aí, a caixa de comentários, tá? Mas por que que eu levantei essa peteca? Talvez você não concorde, e eu entendo você não concordar. Eu também não sei se eu concordo muito por alguns motivos, mas eu ouço um comentarista, outro assim, alguém falando no Twitter e tudo mais, que as três forças da AFC são hoje Buffalo Bills, Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. E se for colocar num pódio, seria Chiefs, Bills e Ravens, né? E faz sentido quando você olha pelo paradigma do cabeça a cabeça. Você colocar os três times em confronto direto. E o que eu quero colocar aqui em discussão é: hoje, 1º de setembro, estamos começando aí uma temporada nova. Daqui a 3 dias vai começar a temporada 2025. E o Baltimore Ravens precisa mostrar, afinal de contas, para que ele veio. Por quê? Bora lá. Eu acho, pessoalmente, eu acho que esse Baltimore Ravens de 2025, contando a virada de chave a partir de 2018, que é quando o Lamar Jackson assume a titularidade como quarterback, esse talvez seja, e eu entendo que já falamos isso em outros anos, né, e nunca aconteceu, mas esse talvez é o Baltimore Ravens mais pronto para conquistar o Super Bowl. Entretanto, como eu acabei de dizer, já fizemos essa afirmação outras vezes, e o que acontece? O Baltimore Ravens não chega lá. E uma das preocupações é: o Baltimore Ravens ele não consegue dar conta de seus próprios pares, tá? Hã, vamos olhar esses dois rivais. Vamos começar pelo Kansas City Chiefs, que está mais fresco na cabeça de todo mundo, porque o Baltimore Ravens já era um freguês histórico dos Chiefs antes da era Lamar Jackson, Patrick Mahomes. Depois que esses dois começam a coexistir dentro da NFL, o Kansas City Chiefs o- vou reformular. O Baltimore Ravens é freguês dos Chiefs por larga margem. Até hoje, na história desses confrontos, e o Baltimore Ravens vem se bicando com os Chiefs ano após ano, porque são sempre esses dois que estão ali ganhando as suas respectivas divisões, e quando não é isso, por coincidência, Baltimore Ravens vai lá e... Não o Baltimore Ravens, né? A AFC Norte vai lá se chavear com a AFC West. Então o confronto entre esses dois tem sido muito corriqueiro.
E os Chiefs têm ganho essa disputa por larga margem. Eu acho que nesse momento tá 5-1 pro Kansas City Chiefs. Mesmo, nós só ganhamos um jogo desses caras até hoje. Quanto ao Buffalo Bills, aí o recorte fica interessante, porque o se nós pegarmos o ano de 2018 e a gente estender até 2025, o duelo tá meio cabeça a cabeça. Só que o duelo que o Baltimore Ravens teve contra o Buffalo Bills em 2018 ainda não era Lamar Jackson, era Joe Flacco, tá? Diferente do se a gente pegar 2018, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs já era final de temporada e ali sim era o Lamar Jackson. Mas se a gente pegar só o recorte do Lamar como titular desse time, o Buffalo Bills, por um acaso, vence esse duelo por 3-2. E o pior, duas dessas vitórias são em playoffs. Eu sei que jogo a gente tem que olhar, às vezes, contexto a contexto, por que, que o time perdeu, por que, que o time ganhou, para saber se realmente essa discrepância bate, principalmente quando são jogos ou melhor, recordes em que as coisas são um pouco mais parelhas, como essa do Buffalo Bills. Por exemplo, a única vitória que o Buffalo Bills teve contra o Baltimore Ravens em temporada regular foi aquela em que perdemos o Rashad Bateman por lesão, por exemplo. Mas aí, vamos esquecer agora um pouquinho também os adversários de conferência, olhar para a divisão. O retrospecto do Baltimore Ravens contra o Pittsburgh Steelers, por exemplo, que é um adversário direto, né? 2 vezes por ano, principal rival e tudo mais, também é aquela coisa de encher os olhos, né? E de novo, talvez você queira levantar aí a ideia do contexto, e eu não tiro a sua razão, o contexto importa, né? Vamos lembrar que teve um jogo, por exemplo, entre o Ravens e Steelers, que foi quando rolou aquele outbreak de Covid, que foi a coisa mais feia do mundo. E aí, alguns torcedores dos Steelers também vão especular que teve aquele jogo tal, que já era final de temporada, já não valia mais nada para os Steelers, então entrava com a turma do terrão e tudo mais. Concordo plenamente com esses argumentos. Mas antes desses argumentos aparecerem, normalmente quando você vai lembrar desses duelos, você vai lembrar do número frio. Você vai lembrar do recorde. E aí, quando o recorde não é favorável, já te dá aquela coceirinha, aquela pulga atrás da orelha. E eu acho que é isso que o Baltimore Ravens tem que se resolver a partir dessa temporada. Já deveria ter se resolvido há muito tempo. E é ele, a partir do momento que ele tá ali cabeça a cabeça com Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, que são dois expoentes da AFC hoje, e o Baltimore Ravens também é um expoente, isso aí é inegável. São os três times a ser batidos, mas quando você coloca eles em contraste, em comparação, o Baltimore Ravens ele parece um sujeito que fica um pouquinho mais atrás. Eu acho que o Baltimore Ravens ele precisa ser um pouco mais ameaçador. Eu acho que passa primeiro por acabar com essa freguesia. Porque com o Buffalo Bills normalmente são duelos parelhos mesmo e tudo mais. Eu acho que o que pesa mais, afinal de contas, não é nem tanto o recorte negativo, mas que o fato de das 3 vitórias de Buffalo, 2 foram em playoffs, e já existe o estigma do Baltimore Ravens, playoffs, que o Lamar Jackson não ganha esse tipo de jogo, e agora a torcida também pega no pé do Mark Andrews, que não ganha jogo grande e tudo mais. Então, eu acho que contra Buffalo a situação é um pouco mais diferente. Talvez uma vitória em playoffs seja muito importante para o moral, mas no caso do Kansas City Chiefs, um buraco um pouco mais embaixo. Tudo bem que os Chiefs são o time multicampeão mais recentemente, é o time a ser batido, mas se o Baltimore Ravens é um time tão poderoso, né, ao ponto de ser parte dos três maiores da AFC da atualidade, ele precisa dar um pouquinho mais de trabalho. Ter só uma vitória durante todo esse tempo de 2018 para cá não pega muito bem, né? Então, a gente precisa que o Baltimore Ravens ele se coloque como um sujeito mais forte, que pelo menos demonstre mais
resistência. E olha que tiveram jogos muito parelhos. O primeiro jogo, inclusive, entre esses dois, de novo, Chiefs e Ravens com Lamar Jackson e Patrick Mahomes coexistindo na liga, foi um overtime. O jogo foi para prorrogação. E aí teve ali aqueles seus momentos de jogos mais apertados, jogos com maior vantagem. Teve a vitória finalmente em cima do Kansas City Chiefs e tudo mais, só que ainda precisa, né, daquele aperto. Mostrar um pouco mais que não, a gente tá aqui para jogar de igual para igual. E talvez isso faça bem pro moral para chegar numa pós-temporada um pouco mais de casca, um pouco mais de confiança, com a torcida acreditando um pouco mais, porque a gente sabe quando chega no playoffs, tem aquela desconfiança, aquela aura de e aí, será que vai? Será que não vai? E o time continua colecionando fracassos. 2025 é uma nova oportunidade do Baltimore Ravens mostrar a força que esse time tem. E sabe quem pode mostrar a força que tem também? Você! Você pode mostrar a força que tem como torcedor de elite, ajudando esse projeto a se manter no ar e se tornar ainda maior. Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo. Com R$1 só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Links na descrição deste vídeo. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e venha ajudar com o que você puder. Lembrando, apoios a partir de R$10, você faz parte do nosso grupo fechado no WhatsApp, que é o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo. E lembrando que agora vai começar a temporada 2 vezes por semana de podcast. Tem conteúdo exclusivo, participa de discussões de pauta, participa de sorteios bem legais, pode fazer parte do nosso Fantasy exclusivo, que é o Fantasy lá do Boteco. Está na nossa segunda edição, vamos tentar transformar isso aí numa tradição. Enfim, ser torcedor de elite é tudo de bom, beleza? Se você não quiser, bebam água, gente. Não se esqueçam disso. Se você não quiser se comprometer com um apoio mensal recorrente, quer fazer uma doação pontual, não tem problema. Você pode fazer sua doação de qualquer valor através da nossa chave Pix, casadocorvobr@gmail.com. Também está na descrição desse vídeo. Não quer ou não pode contribuir financeiramente? Então a gente pede, compartilha esse conteúdo com a galera. Se você escutar o nosso podcast lá no Spotify, aqui no YouTube, no Deezer, em tudo que é canto, o Apple Podcast, deixe sua avaliação, deixe seu comentário, deixe suas estrelinhas, porque assim nós alcançamos mais ouvintes e assim ganhamos mais relevância nas plataformas. Certo? É isso, gente. Voltamos a qualquer momento com mais notícia e mais opinião aqui nesse canal. E se prepara que a gente vai trazer mais lives, tá? Quem sabe live pós-jogo, live pré-jogo, o Ravens Night Football, Purple Friday, talvez isso tudo volte, tá? Quem sabe? Vamos ver aí o que a temporada planeja para todos nós. Um grande abraço e até mais.